O encontro técnico AESABESP, realizado junto à FENASAN, Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, geraram o maior evento técnico mercadológico da América Latina para o setor de saneamento ambiental. Para termos ideia da grandiosidade do evento, são necessários 5 dias, entre montagem e desmontagem, para que toda a estrutura fique disponível a todos os participantes. Em 2018, realizamos sua 29ª edição, entre os dias 18 e 20 de setembro, no Expo Center Norte, sob o tema "É chegada a hora de alavancar o saneamento ambiental no Brasil". Nessa edição, a AESABESP contou com a parceria da Mess München, promotora da IFAT, Feira Internacional para a Gestão de Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Meio Ambiente, notoriamente conhecida como o maior evento mundial em soluções ambientais. Durante os 3 dias, foram reunidos participantes de todo o Brasil e de diversos países que apostam no saneamento brasileiro, como Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Itália. Com milhares de participantes, foram apresentadas 22 mesas redondas, uma palestra magna com a presidente da Sabesp, Carla Bertocco, que escolheu o tema "O Caminho da Inovação", e palestras especiais com Luciano Pires e Gustavo Borges, além de centenas de trabalhos técnicos orais e pôsteres. Abordagens fundamentais, como gestão de recursos hídricos, a importância do saneamento para a saúde, a segurança da água, as coberturas de esgotamento sanitário, as políticas de parceria com o setor privado e os avanços tecnológicos para o saneamento foram discutidas por técnicos altamente qualificados. Em uma grandiosa arena montada na feira de exposição, a Sabesp constituiu o maior campeonato de operadores da sua história, com o envolvimento de profissionais da região metropolitana, do litoral e do interior do estado de São Paulo. Na FENASAN, cerca de 200 expositores afirmaram ser uma vitrine do setor, com vistas ao seu desenvolvimento e grande potencial de geração de negócios. A AESABESP espera todos em 2019 para a edição histórica de 30 anos dessa realização. A data já está marcada para os dias 17, 18 e 19 de setembro, no mesmo cenário do Expo Center Norte. Nos reencontraremos em breve. Sua presença será uma honra para nós.
Na região do Ibirapuera, é uma área operacional da Sabesp, tombada aí pelo Compresp, dentro do entorno do Condefat, e é uma área operacional que vai continuar a ser uma área operacional da Sabesp. E nós estamos contando com o apoio da Sabesp, na seção da área, para construir esse museu, para falar com a sociedade sobre o uso racional da água, sobre a água nas suas diversas formas, reutilizada, águas servidas, águas de chuva e a sua interação com a natureza. Nós temos aqui o apoio da Sabesp. Nós passamos aí pelo apoio de muitas pessoas que eu gostaria de agradecer. Me reuni aí com os órgãos de patrimônio e todos eles eu gostaria de agradecer, porque todos eles deram um apoio para que essa ideia acontecesse, para que esse museu se torne realidade. Conversamos com a Arcesp, conversamos com o nosso vizinho ali, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, e todos eles apoiando esse projeto. Gostaria de agradecer o grupo de voluntários que foi formado para que esse museu tivesse um concurso de arquitetura nacional, que essa concepção vai ser proposta por alguns escritórios de arquitetura. Nós vamos selecionar e premiar as melhores ideias e implantar a melhor ideia, que tem que passar pela aprovação dos órgãos de patrimônio, tem que passar aí pela aprovação da Sabesp e do processo que ela tem de cessão de área. Devemos lançar o edital desse concurso no dia 15 de outubro, próximo 15 de outubro, no site da AESABESP, que é www.aesabesp.org.br. Gostaria de agradecer todos esses órgãos que a gente passou e gostaria de agradecer e gostaria de convidar aqui a turma de voluntários que ajudou na concepção, no termo de referência, no edital. Agradecer as diversas empresas que são especializadas em museologia, que nos ajudou a lembrar quais os itens necessários para que constasse nesse termo de referência e quais as atenções que a gente tinha que ter. Alguma das empresas aqui presentes, muito obrigada. E o grupo de voluntários eu gostaria que postasse aqui junto comigo para uma foto. E quero deixar aqui os agradecimentos da AESABESP para esse grupo. E acho que o setor de saneamento tem muito a ganhar com esse museu e será de todos nós que militamos no setor de saneamento. Olá pessoal, diretamente aqui de novo da FENASAN. Eu tô com uma pessoa extremamente especial. É o Emílio, é um dos caras assim mais queridos que eu já conheci pessoalmente. Manja muito de reuso, dessalinização, tecnologia para, enfim, tratamento de água, para reuso. E ele raramente, né, agora vem ao Brasil, vem muito pouco, e eu não podia perder essa oportunidade. No nosso canal, geralmente a gente fala assuntos muito técnicos, né, sobre o tratamento biológico,
E pouco eu falo assim sobre o reuso, pouco eu falo também sobre a história das tecnologias, né? Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sobre quem é o Emílio, e depois eu vou te fazer algumas perguntas específicas sobre esse assunto. Tá bom. Muito obrigado, Ana, pela apresentação e muito obrigado por me convidar a falar sobre este programa. Na realidade, eu passei a minha vida profissional na desalinização e reuso. E foi uma sorte, porque ao final, quando comecei a desalinização, era uma coisa para quando não tinha nenhuma outra oportunidade para os países ricos. E dentro dos 50 anos da minha profissão, chegou um momento, depois praticamente do começar do novo milênio, quando o custo de desalinização e reuso, que começou a ser importante, começou a ter um custo competitivo com as outras fontes tradicionais de água. Em um momento em que o mundo tem pouco recurso, que tem uma escassez de água. Então, deixo, digamos, nos últimos anos de profissão, um momento em que todo mundo vai usar desalinização e reuso para o bem, digamos, do futuro da humanidade. E eu, como você mencionou, eu passei muitas vezes a dar a história da desalinização, porque eu gosto da história, e é incrível, se conhecia perfeitamente a desalinização da água do mar 500, 600 anos antes de Cristo. Inclusive, quando os europeus começaram a conquistar o mundo, a vir para o Brasil, se começou a desalinizar água nas galeias, nas barcos que vinham da Europa. Não sei se o Cabral tinha um desalinizador no barco, mas nesses anos se começou a colocar desalinizadores. E tudo isso se usava essas tecnologias porque não havia outra possibilidade, mas era muito caro fazê-lo. Improvisamente chegou o momento, nos últimos 20, 30 anos, quando a desalinização pode ser utilizada por todos. E claro, no começo era mais que todo desalinização por evaporação, então tinha muita energia envolvida. Agora, com as membranas de osmose reversa, claro, ainda há um uso de energia bastante grande, mas o custo e relativamente a energia não é tão grande. Então faz assim que isso seja que se possa utilizar para muitas pessoas. E no reuso, que ao final se trata de purificar água que já se usou, não se desaliniza. Então o custo da energia é muito mais baixo. Então o futuro também dessas tecnologias é quase mais no reuso que desalinização, porque a esse ponto você sigue usando a mesma água de uma qualidade sempre ótima, utilizando pouquíssima energia, que é a energia que se usa com as membranas que fazem reuso. Eu me lembro também de estar com você, né, em algumas palestras, e eu queria que você contasse para mim um pouquinho assim, qual foi o primeiro primeira tecnologia de dessalinização, e quando foi assim o ponto de virada que você fala assim, essa nova tecnologia veio para ficar, e se você acha que ainda nós temos muito que avançar nessa área, se já realmente descobrimos tudo. Ok, bom. Falando da tecnologia da desalinização moderna, digamos, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, se criaram sistemas de desalinização por evaporação, que evaporando em etapas sucessivas, se conseguia utilizar a energia várias vezes, então eram bastante eficientes. Improvvisamente, em 1967, quando se teve a patente, o processo de MSF, que é Multi-Stage Desalination, que é a desalinização de muitas etapas, improvisamente muitos países adoptaram essa, desde países do Oriente Médio, no norte da África. Mas, enquanto isso acontecia, se começava a criar as membranas de osmose reversa. Ao final dos anos 70, ao começo dos 80, improvisamente
as membranas começaram a ser uma alternativa. Mas não foram muito sucedidas, porque ao começo não se sabia como bem fazer um pré-tratamento da água do mar. Porque se você ferve a água em um evaporador, bom, se não está tão limpa, você evapora e depois condensa o vapor. Mas quando você chega a uma planta de osmose reversa, que ao final é um filtro, é uma capa, praticamente, imagina, você vai filtrando os íons da água e deixa passar a água e ficam os íons da outra parte. Se chega a sujeira, a pobre membrana se entapa, se ensucia e não funciona mais. Então teve 20, 30 anos para, digamos, o mundo da dessalinização aprender a como pré-tratar para que se pudesse fazer dessalinização bem feita. E hoje? Hoje esse problema está resolvido. Claro, se ainda a vezes tem problema, porque alguém não estudou bem o tipo de água, não desenhou bem o pré-tratamento, mas se sabe bem a água que se usa e se faz um tratamento apropriado, a dessalinização da água no mar já não precisa, não tem problemas. E a gente fala muito, né, sobre a falta de água no mundo. E, na sua opinião, a gente pode contar com a dessalinização daqui a mais alguns anos como uma forma, uma tecnologia comum? Você acredita que, por exemplo, países como o Brasil, né, que ainda sofre muito com a falta de água potável, não? A gente tem muita água disponível, mas em alguns lugares, como no Nordeste, falta água e água de qualidade. Você acredita que essa tecnologia, né, de osmose possa se tornar algo realmente muito popular no mundo? Eu não tenho dúvida que vai ser este o caminho. Quando você vai ter a minha idade, eu estou... Falta só um pouquinho. não falta pouquinho. Que bom, falta pouquinho. Bom, porque é pouquinho o tempo em que todas as cidades da costa do Brasil, não somente o Nordeste, seguramente Natal, Recife, mas também no Rio de Janeiro, vão ter a sua planta de dessalinização, porque ao final custa relativamente igual dessalinizar água do mar ou tratar água que muitas vezes já é poluída, e então vai ser natural usar o mar que você tem aí, em vez, porque inclusive tem essa coisa triste que em muitas partes do mundo se faz transvases, não? Tenho água aqui, vou passar para lá. Como em São Francisco, né? Por exemplo, eu pessoalmente teria feito muitas plantas de dessalinização em vez de ir a mexer com toda essa coisa. A coisa triste da dessalinização, ao final, sabe qual é, Ana? É que não é muito popular com quem constrói. Os construtores querem canais grandes, tuberias grandes. E os construtores em todo o mundo, que seja o Brasil, que seja a Austrália, Estados Unidos, gostam de concreto, gostam de tubos. Então, politicamente... Uma coisa visual, né? Assim, grande obras. Aí mobiliza muitas coisas. Os custos civis numa planta de dessalinização que é bancada é muito pouco. Então, tem essa pressão. Mas, por exemplo, eu que morava no Rio de Janeiro, e não tenho a mínima ideia dos custos relativos, mas sei que há essa coisa de transferir água do estado do Rio de Janeiro para São Paulo e tudo. Eu presumo que quando olhasse o custo de fazer isto, é provavelmente igual, se não maior, que ou desalinizar água do mar ou fazer reuso. A esse ponto eu me pergunto, por que mexer com a natureza e transferir água onde estava aí, passá-la por outro lado, que já se sabe, às vezes que varia a chuvas e tudo. Deixamos a natureza em paz quanto mais se pode, e se tem uma forma de fazê-lo de uma forma alternativa, porque se feita bem, reuso e dessalinização são perfeitamente sustentáveis, né? E congruentes com o ambiente. Sim. Uma dúvida que muita gente me pergunta é assim, ele tem uma planta de dessalinização, né, por exemplo, osmose, e lança, então ele capta no mar, faz a dessalinização, usa essa água na produção e joga essa água fora, né, no mesmo
local que captou, junto com o rejeito. O rejeito, né, gente, para quem não sabe, então é todo o sal que ficou retido na membrana. E aí muita gente me pergunta o impacto desse sal na água do mar. Eu vou te contar uma pequena experiência que eu tenho num cliente, que ele faz exatamente isso que eu acabei de falar, e a gente monitora lá justamente o rejeito. A gente pega o rejeito puro dele e monitora também diferentes pontos de coleta no mar, bem próximo do ponto de lançamento do rejeito e depois. E o que eu posso falar para você é o seguinte: a gente fazia testes, né, ensaios de toxicidade com essas amostras, e lógico, o rejeito ele é bem concentrado. Então, se você colocar ele diretamente numa amostra para avaliar a qualidade, né, ou a toxicidade, mesmo para um organismo marinho, vai impactar, óbvio, porque geralmente a faixa de salinidade dos organismos marinhos, né, ali na faixa de 35, 40 de salinidade. Então, às vezes, passando de 40, que é o caso do rejeito, né, vai sim matar os organismos. Porém, coisa assim, muito pouquinho depois que já tem uma pequena diluição e a salinidade cai para a faixa ideal, não existe toxicidade. Eu queria saber se você também tem alguma opinião, alguma experiência em relação ao impacto do rejeito da osmose no ambiente marinho. Bueno, io sto felice che você me faz esta pergunta, porque pelo menos posso condividir o meu pensamento sobre isso. O mundo tem toda a razão de ter receio de fazer mal ao ambiente, porque fizemos coisas horrorosas. A minha geração é a pior, não deveríamos ter existido, porque quando eu era jovem que lançamos todo para aí e temos feito muitos danos. Mas aí a consciência mudou, né? A consciência mudou, mas agora... Não sentir culpado. Però agora, enquanto o público tem razão de ter receio, neste caso, este é um receio errado. No sentido de que, se se desenha uma planta bem e como jogar ao mar o rejeito, isso se pode fazer sem efeito sobre a salinidade. É verdade, uno poderia fazer diluindo, echando bastante, sem muita distribuição, assim, então provavelmente você afeta o ambiente talvez em 10, 20, 50 metros de raio. Afinal, o mar é grande e uno poderia dizer, bom, isso não é muito. Mas se você está contente de invertir para que não tenha nenhuma chance de efeito, isso também se faz. É o que fizeram os australianos. Desalinizar água na Austrália custa muito mais, porque eles querem ser perfeitamente neutrais sobre o ambiente. E tem uma fotografia muito famosa, um filminho, que é em Perth, onde fizeram uma das primeiras plantas, que fizeram uma coisa maravilhosa, vocês fazem de verificar a salinidade perto do rejeito, no mar. E tem esta onde tem esse cavalo marino que está aí lambendo justo de onde sai a aguinha do... Manda pra gente esse vídeo. Vou enviar. E aí, verdade, você a 10 centímetros, 20 centímetros de onde sai todos esses buraquinhos com a água do rejeito, se dilui tão rapidamente que tem efeito zero. Então, mas, por exemplo, sempre muito se fala de Israel, por exemplo. Israel tem uma visão exatamente oposta. Diz, bom, é uma poluição que se conhece, relativa a uma certa área. Eles, para poupar dinheiro e fazer outras coisas, talvez hospitais, outras plantas de água, não sei, eles echam todo em um lugar de praia, e na praia. Assumem que destroem o ambiente para 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí, mas acho que eles pensam, e aí, temos muita praia, então quem tem razão? Não há razão. E nessa minha experiência com esse cliente que eu te falei, a gente coleta 2 metros após o rejeito e já não tem impacto nenhum. E às vezes no ponto de captação há uma mortalidade dos organismos, né? No caso lá a gente trabalhava com ouriço do mar e Misidopsis, né? E havia um impacto, enquanto que no ponto logo depois do rejeito não tinha mais nada.
Então acho que está mais do que provado, né? Eu quero esse vídeo do cavalo marinho porque o cavalo marinho é um excelente bioindicador da qualidade das águas. Então, águas que você vê bastante cavalos marinhos é um indicador de que o ambiente está muito saudável, né? Muito limpinho. E me permite compartilhar uma pequena anedota dos meus primeiros anos de desalinização. Não te digo quantos anos atrás era na Líbia, onde não havia muito o que fazer a parte de construir esta planta e de operar esta planta. E nesse tempo não tinha essa consciência ambiental. E se chegava do desalinizador era térmico, água a uns 38, 40 graus, com uma concentração salina ainda maior da osmose reversa, 150.000 e tudo, aí na praia. Bom, não tinha nada que fazer, então eu ia sempre a mergulhar e eu saía da frente onde eu dormia, era água normal, e ia perto de onde tinha o rejeito. Quando chegava lá, começava a sentir água um pouquinho mais quentinha, mas tinha seguramente mudado o ambiente marino. Mas não é que você mata, tinha exatamente uma diferença de peixes, mas muito mais rica do que era ao redor. Parecia que os peixes trazessem a família para fazer as férias, aí onde tinha água mais salgada e mais... Então, nesse tempo que eu não era tão consciente dos efeitos ambientais, eu saía a ideia, olha que bem que faz o rejeito que contribui a criar diversidade na fauna marina. E outra coisa, né? É melhor isso do que você, por exemplo, lançar um esgoto sanitário, que acontece em muitas cidades, né? Acontece inclusive na minha cidade, lá em Santos a gente recolhe bastante, né, o esgoto, né? Basicamente 99% de todo o esgoto da cidade é recolhido, porém o tratamento é rudimentar, né? Só decantação e cloração. E esse esgoto vai ser lançado no mar, põe uma dispersão, obviamente, mas o impacto é muito maior do que um rejeito de osmose. Eu esqueci uma coisa importante para te dizer. Justamente as pessoas têm receio que no rejeito tenha produtos químicos que se usaram como anti-incrustantes, Bom, todos os produtos aceptados para ser utilizados nestas plantas são produtos totalmente não tóxicos, ou seja, não se aceitariam. Agora, e a maioria do que você usa vai ficar na membrana, depois você lava de novo. Mesmo que seja algo no rejeito, são todos produtos que são totalmente não tóxicos. Então, não tem que ter receio que se colocasse algo de perigoso dentro do rejeito da água. Bom, só tenho a agradecer. Obrigada. Falei para vocês que ele era muito simpático, uma das pessoas mais, sei lá, gente boa que eu já conheci na minha vida. Eu sou muito sortuda de ter te conhecido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente venha fazer outras entrevistas, quem sabe na Itália, na Austrália, né? Vai saber. Em Florença, sim. na minha cidade. Obrigada, viu? Tchau.